Você já desejou alguém que sabia que não podia ter? Eu desejei e fui além. Nesse vídeo vou te contar o dia em que eu peguei uma colega de trabalho e como isso quase destruiu tudo. Se você curte histórias reais, intensas e que ninguém tem coragem de contar, já se inscreve aqui no Mente Atraente, porque hoje o jogo vai ser perigoso. Sabe aquela pessoa que aparece na sua vida do nada e vira um teste? No meu caso, ela se chamava Júlia. E não era só bonita, era o tipo de mulher que faz até o chefe esquecer a planilha aberta na tela. A primeira vez que a vi foi numa segunda-feira qualquer, dessas em que você só quer terminar seu turno e ir embora. Mas naquele dia, alguma coisa mudou. Ela apareceu na porta da empresa como quem não quer nada, segurando uma pasta e sorrindo para a recepcionista. Eu estava tomando café na copa quando vi os passos dela ecoando no corredor. A conversa na sala ao lado cessou por alguns segundos. É como se o ambiente inteiro tivesse parado. A atmosfera mudou. Júlia era nova no time de marketing. E mesmo sem querer, ela já tinha virado assunto antes mesmo de assinar o contrato. Mas o que ninguém sabia é que ela também me olhou. Sutil, rápido, mas suficiente. Eu podia ter ignorado, podia ter seguido com o meu dia como sempre, mas algo em mim, talvez o instinto, talvez o ego, captou aquele momento como um sinal. E você sabe como é. Depois que o jogo começa, é quase impossível fingir que ele não está acontecendo. Só que nesse caso, o tabuleiro era o trabalho. E as peças? Bem, as peças estavam se movendo rápido demais. Nos primeiros dias, foi só o básico. Bom dia, você vai almoçar agora? Conseguiu terminar aquele relatório? Mas até nas frases mais comuns, existia um subtexto, um certo brilho no olho, uma pausa de meio segundo antes de responder, um sorriso que não precisava estar ali. E eu percebi. Ou aquilo era tudo da minha cabeça, ou eu estava prestes a entrar no tipo de história que você só compartilha com estranhos na internet, ou em canais como esse. Eu me perguntava, será que ela sabia o efeito que causava? Será que era intencional? E mais do que isso, será que ela também estava jogando? Os dias seguintes foram um desfile silencioso de intenções não ditas. Júlia passava pela minha mesa e deixava um bom dia, com a voz baixa, quase íntima, como se falasse só comigo. Às vezes, deixava cair um elogio inesperado. Gostei da sua camisa hoje. Eu, claro, devolvia. Aos poucos, nossos diálogos ficavam menos profissionais e mais carregados. Uma piada com duplo sentido, um elogio meio escondido, um toque rápido no braço ao passar. E foi aí que eu comecei a me perguntar, isso tá indo longe demais ou ainda nem começou de verdade? Mas antes que eu pudesse traçar qualquer plano, antes que eu me deixasse mergulhar por completo nesse jogo de olhares e frases cortadas, veio o balde de água fria. Você conheceu o namorado da Júlia? Ouvi uma colega comentar na copa. Travei. Um namorado? Sim, parece que eles moram juntos. Era como se de repente o ar tivesse sumido da sala. Júlia estava comprometida. E não era qualquer rolo de final de semana, era namoro sério. 2 anos, segundo os boatos. Viviam juntos, compartilhavam contas, rotina, talvez até planos de casamento. Eu não sabia se ria da ironia ou se me retirava do tabuleiro. Porque agora o jogo tinha mudado de nível. Não era mais sobre flertes inofensivos no ambiente de trabalho. Era sobre limites, sobre ética, sobre o que vale a pena e o que te leva direto para o buraco. E mesmo assim, mesmo com essa informação nova, algo em mim queria continuar. E foi aí que eu percebi o quão perigoso aquilo estava se tornando. Porque quando você deseja alguém que não está disponível, não é sua moral que está em jogo. É o seu controle. E o meu estava começando a falhar. No dia seguinte, Júlia apareceu com um vestido diferente, mais justo do que o habitual. E ela sabia o que fazia, sabia o que provocava. Olhou para mim na hora do café e disse, sorrindo, "Você ficou mais quieto hoje. Aconteceu alguma coisa?" Eu respondi com um meio sorriso.
Aconteceu sim, mas não sei se posso te contar. Ela riu. Agora você me deixou curiosa. Pois é, e eu também estava. Curioso para saber até onde ela iria. Curioso para descobrir se o namorado era só um detalhe ou um muro intransponível. Mas, acima de tudo, curioso para saber quem ia parar primeiro. Toda empresa tem regras. Dress code, pontualidade, política de e-mails. Mas não existe manual de conduta para quando dois corpos começam a se comunicar antes das palavras. Entre planilhas e cafés, eu comecei a notar os sinais. E não só os dela, os meus também. Eu estava mais distraído, mais impaciente com reuniões, mais atento aos horários dela, ao perfume que ela usava, aos dias em que prendia o cabelo. E ela, bem, ela parecia saber. Começou a ficar mais próxima, literalmente. Trocava mensagens no Teams por qualquer motivo. Você viu o e-mail que o RH mandou? Tá na copa? Tô indo pegar café. Se eu esquecer esse relatório, me salva? E aí vieram os emojis, os risos fora de contexto, o jeito que ela arrastava a cadeira mais perto nas reuniões. Era sutil, mas era constante. E você sabe, quando uma mulher começa a te testar com pequenos convites, ela está esperando para ver se você responde. E eu? Eu respondia. Respondia com humor, com charme, com cuidado, mas respondia. Porque no fundo o jogo já tinha começado. A gente só não sabia ainda se estava jogando contra ou juntos. Um dia, ao final do expediente, todos estavam saindo para casa. Júlia e eu fomos os últimos a desligar os computadores. "Você vai para casa agora?" perguntou ela, ajeitando o casaco. "Tô sem pressa. E você?" Ela hesitou. Sorriu. "Meu namorado vem me buscar, mas ele sempre atrasa." Eu fingi naturalidade. "Conveniente para mim." Ela riu de novo, mas foi diferente dessa vez. Era um riso mais contido, com tensão nos olhos. Como se algo estivesse prestes a explodir. E então, silêncio. A gente ficou ali, parado, na frente da porta de vidro, com o som distante da rua entrando pela veneziana. Eu a olhei nos olhos. Ela sustentou. Ninguém precisava dizer nada, porque naquele momento, todo o universo se resumia a dois adultos em um escritório vazio, tentando decidir se a linha entre o desejo e a decência ainda existia. Ela quebrou o momento. "Acho que melhor eu descer." "Acho melhor mesmo." Mas nenhum dos dois se moveu de verdade. O elevador chegou. Ela entrou. Antes da porta se fechar, olhou para mim. E eu entendi. Aquilo não tinha terminado. Tinha acabado de começar. Eu juro por tudo. Eu não queria ser o motivo da traição de ninguém. De verdade. Eu cresci ouvindo histórias de pessoas sendo traídas, sentindo na pele o gosto amargo da mentira. E prometi a mim mesmo que nunca seria o outro cara. Mas quando você está dentro do jogo, certas regras começam a parecer opcionais. O que começou como um flerte leve virou um jogo pesado. E a cada rodada, o limite entre o certo e o desejável ia se apagando. E foi numa sexta-feira, pouco antes do almoço, que tudo se intensificou. Estávamos conversando sobre séries, um assunto bobo, casual, quando a conversa tomou um desvio. De repente, não sei como, entramos no tema de relações, intimidade, expectativas, e eu lembro da frase exata que ela disse, olhando para a tela do notebook como se fosse só mais um comentário qualquer. É complicado quando você está com alguém que te ama, mas não te faz gozar. Silêncio. O tipo de silêncio que tem um peso invisível. Eu não sabia se era um desabafo ou uma provocação. Ou as duas coisas. Isso deve ser difícil, eu disse, com uma voz mais baixa do que o normal. Ela assentiu. É.
E a gente finge que tá tudo bem, mas chega na hora que não dá mais. Ela não precisava dizer mais nada. A frase dela ecoou na minha cabeça pelo resto do dia. Eu queria parar, queria sair daquilo antes que fosse tarde. Mas no fundo, tinha algo dentro de mim que não deixava. Não era só desejo físico, era a sensação de estar sendo escolhido. A ideia de ser o homem que despertava nela o que o namorado não conseguia. E isso mexe com o ego de qualquer um. Na semana seguinte, ela me chamou no WhatsApp. Era sábado à tarde. A mensagem era direta. Tava pensando naquela nossa conversa, sobre gozar. O coração acelerou. Eu demorei para responder, mas quando digitei, fui sincero. Eu também pensei nisso. Foi nesse momento que eu percebi. A linha já tinha sido cruzada. Mesmo sem toque, mesmo sem beijo. O que a gente estava fazendo já era mais íntimo do que muita transa por aí. E aí, eu percebi algo que me assustou. Eu não queria que ela traísse. Mas eu também não conseguia parar. Porque eu já estava viciado nela. Viciado no jogo. E o pior, ela também estava. A essa altura, a linha entre certo e errado já tinha virado poeira. Júlia e eu estávamos presos numa dança silenciosa, onde cada mensagem, cada olhar, cada ausência de toque dizia mais do que palavras poderiam explicar. E então veio a mensagem. Era uma terça-feira, logo pela manhã. Oi, posso te pedir uma coisa meio fora do normal? Claro, o que foi? Será que posso passar na sua casa na hora do almoço? Não tô bem e precisava conversar com alguém de confiança. Eu li a mensagem umas 3 vezes. O coração acelerou. As mãos ficaram frias. A mente foi longe. A resposta veio antes mesmo de eu pensar muito. Pode sim, me avisa quando estiver vindo. 12:00. Ela chegou com os olhos fundos e uma expressão diferente. Não era maquiagem borrada, não era drama. Era cansaço de alma. Sentou no sofá, tirou os sapatos, respirou fundo. Desculpa ver assim, é que eu tô num ponto que não sei mais o que tô sentindo. E aí ela começou a desabafar. Falou do relacionamento que já estava esfriando há meses, da falta de carinho, de conversa, de prazer. Disse que se sentia invisível na própria casa e que a única vez em que se sentia viva de novo era quando estava perto de mim. Eu ouvia tudo em silêncio, lutando contra a avalanche que vinha por dentro. No fundo, eu sabia que aquele momento era uma encruzilhada. Ela estava ali, frágil, linda, confusa. E eu também. Mas quando chegou a hora dela ir embora, algo mudou. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro, olhou para a porta, mas não para mim. Evitava meu olhar como se soubesse que se encarasse, não ia resistir. E eu estava em chamas. Quando ela girou a maçaneta, foi mais forte do que eu. Me aproximei, segurei seu braço com delicadeza. Ela ainda evitava me olhar. Ei, eu disse quase num sussurro. Ela finalmente levantou os olhos. E ali, naquele instante, eu soube. Não tinha mais volta. Eu a beijei. Não foi apressado, nem forçado. Foi intenso. Foi verdadeiro. Foi tudo que a gente vinha segurando por semanas. Ela respondeu na mesma hora. As mãos tremiam, o corpo colava no meu como se já soubesse o caminho. A bolsa caiu no chão. E ali mesmo, no meio da sala, entre o relógio marcando o fim do almoço e o mundo lá fora continuando sua rotina, a gente se entregou. Foi mais do que físico. Foi a explosão de tudo que ficou guardado por tempo demais. Ali rolou tudo. E quando a gente terminou, deitado lado a lado no sofá, ainda ofegantes, ela virou para mim e disse: era isso que eu precisava. E eu só pensava numa coisa. O jogo acabou de mudar de fase. E agora não tem mais botão de pause. Respirei fundo antes de responder. Talvez não, mas eu não consigo me arrepender. E era verdade. Porque o que a gente viveu naquele intervalo de tempo foi mais do que sexo.
Foi uma descarga de tudo que estava guardado, de todas as vontades que se acumularam em silêncios, mensagens, olhares e toques interrompidos. Foi um encontro de almas cansadas, famintas por conexão. Ela confessou coisas no meu ouvido que eu nunca imaginei ouvir. Disse que há meses se sentia ignorada, que transava sem prazer, que fingia orgasmos, que já não se sentia mulher ao lado do cara com quem dividia a cama. E, naquele momento, ali comigo, ela teve tudo o que não tinha há muito tempo. Cousou mais de uma vez e chorou depois, mas não de culpa, de alívio. Eu confesso, eu também senti algo diferente. Não era só sobre desejo. Era sobre presença. Ela estava ali, inteira. E eu também. Mas, quando o relógio avisou que o almoço estava acabando, o mundo bateu à porta. Ela levantou em silêncio, se vestiu rápido, prendeu o cabelo com o elástico que achou na bolsa. Antes de sair, olhou para mim e disse: "Isso fica entre a gente, né? Sempre." E ela foi embora. Sem beijo de despedida, sem promessa, sem plano. Mas eu sabia. Nada mais ia ser como antes. E o mais louco, a gente ainda não fazia ideia de onde isso ia dar. E foi assim que tudo começou. Uma confissão no meu sofá. E o tipo de conexão que ninguém ensina como lidar. Mas e depois? O que aconteceu quando a gente voltou para o trabalho? O que rolou entre nós depois daquela tarde? Bom, isso é papo para a próxima parte. Agora me diz, você gostou dessa história? Quer ver como tudo isso terminou? Ou se ainda está longe do fim? Então já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar e, claro, se inscreve no canal Mente Atraente, porque eu vou soltar a parte 2 muito em breve. E te garanto, você não vai querer perder o que vem por aí. Até a próxima!